Olá, amigos aprendizes. Continuamos aqui acompanhando a experiência do André Luiz na colônia Nosso Lar, após ter desencarnado, após ter vivenciado as experiências difíceis no umbral. E nesse capítulo, que é o capítulo 19, intitulado A Jovem Desencarnada, a gente vai conhecer a história da neta da Dona Laura, que, como o próprio título indica, desencarnou há pouco tempo. Então vamos entender o drama dessa menina. Bom, primeiro, lembrando que no capítulo passado a gente falou sobre alimentação, então eles estavam fazendo um lanche na mesa. E o André ficou curioso e perguntou se essa neta dela não vinha também fazer as refeições na mesa. E olha que aprendizado interessante já pra gente. Como a neta dela ainda está muito abatida, muito nervosa, ela diz assim: aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia, nervosismo e inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Já falamos sobre isso, comentei algumas vezes que a gente pode estar bebendo água envenenada, comendo comida envenenada. De onde vem esse veneno? Das nossas próprias emissões. Alguns podem pensar assim: poxa, mas então alguém da minha casa que de repente não compactua com os mesmos ideais que eu, pode estar envenenando a comida e eu estou comendo essa comida? Bom, você com seus fluidos também é capaz de limpar esse alimento, né? Então, por isso a importância da prece, a importância, e quando a gente fala prece, manter-se em boas energias, manter-se em vibrações elevadas, cultivar pensamentos positivos, atitudes positivas, porque essa é uma forma de, com essa sintonia de amor, descontaminar os nossos alimentos, as nossas bebidas, né? Então, a água, por exemplo, quando a gente fala da água fluidificada, todos nós em casa podemos fluidificar a nossa água. É claro que a gente fala especialmente da aguinha no Evangelho no Lar, porque o Evangelho no Lar, quando feito com responsabilidade, com disciplina, os amigos espirituais vêm também em nosso auxílio e nos ajudam com as energias deles também, né? Porque às vezes a gente não confia na nossa energia, às vezes a gente não tem a fé do tamanho de um grão de mostarda para limpar as nossas próprias refeições, para manter a nossa própria vibração, e por isso precisamos de ajuda alheia. Bom, então o André pergunta sobre ela. Basicamente, a jovem desencarnou e passou 15 dias no umbral, adormecida. Olha que coisa interessante. 15 dias adormecida no umbral e foi recolhida, ao invés de ir para o hospital, teve merecimento para ser acolhida na própria casa da avó, que é a dona Laura, e a dona Laura está fazendo essa assistência a ela. Não dá muitos detalhes sobre a vida dessa jovem, tá? A vida ou as experiências anteriores. A informação que nós temos é que ela desencarnou de tuberculose, passou um período grande lutando contra a doença, sofrimento hospitalar, etc. Ela ficou 8 meses nessa luta e ela está muito abatida e muito nervosa, mas vamos entender a raiz disso. Só comentei que não tem muita informação sobre ela para a gente saber assim os méritos para ela ter sido recebida na própria casa da avó, por ela não ter necessidade de fazer essa reflexão que ela está fazendo aqui com essa sintonia mais inferior no umbral, ok? Claro que pode ter também todo o benefício da própria família. Como eu falei, a dona Laura, ela tem um patamar muito interessante de transmissão de conhecimento para a gente. Bom, ela apresenta, a dona Laura apresenta o André Luiz, porque o André Luiz, claro, todo curioso, manifestou interesse em conhecer a Heloísa, que é o nome da jovem, e foi perguntar: você deve estar cansada, né? Quando a dona Laura explicou sobre a tuberculose, comentou na frente dela, a menina não conseguiu reter o pranto, né? Então ela começou a chorar porque relembrou de todo o sofrimento que ela está passando. E a dona Laura, tentando fugir um pouco do assunto, né? Comentando, falou: a tuberculose foi longa, deixou-lhes traços profundos, porém não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Ou seja, na presença da jovem, a avó, mais uma vez, exaltando a importância de manter o pensamento elevado, mesmo com tudo que ela vivenciou, e também servindo de aprendizado para o André. Bom, nesse sofrimento que ela está, a avó comenta, e a menina comenta também qual seria o motivo desse sofrimento, algoz que ela está.
É o seguinte, tem 2 motivos principais. Primeiro, é claro, porque foi uma luta no hospital, né, 8 meses, então realmente ela está passando por uma recuperação, assim como o André, por exemplo, como foi resgatado, também ficou um tempo convalescente, se recuperando, apesar as chagas, né, do perispírito, vamos dizer assim, terem sido causadas pelo comportamento dele. Com relação ao motivo da tuberculose, o livro não comenta e, claro, pode ter sido uma expiação anterior, enfim, tem várias causas e não parece ser provocado pela própria, atraído, né, uma doença atraída pela própria menina. Mas vejam só, ela está muito chateada porque ela transmitiu tuberculose para a mãe e a mãe está quase desencarnando, que é a filha da dona Laura. Então, realmente, a gente pesa um pouco a consciência, né, por isso, mas mantendo a nossa fé ativa, a nossa fé raciocinada, todo o conhecimento que o Espiritismo nos fornece, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, então a menina não tem por que sentir culpa por essa transmissão. O outro motivo pelo qual ela está muito chateada é por causa do noivo dela que ficou na Terra, chamado Arnaldo, e ela falou, mas ele ficou muito desconsolado, que triste. E a dona Laura falou, mas não seria pior se ele desencarnasse? Por que tirar ele da encarnação? Não faz sentido. Tem uma coisa que a dona Laura fala que é muito interessante, vale para nós também, que ela fala assim, na Terra sempre temos a ilusão de que não há dor maior que a nossa, pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis se comparadas às nossas experiências. Esse é um exercício muito interessante para a gente fazer, claro, não é fácil, mas é muito interessante, vale a pena. Toda vez que nós estivermos em sofrimento, seja por qual motivo for, que a gente olhe ao redor, que a gente acesse, por exemplo, algumas páginas de ajuda, veja algumas reportagens de ações no bem, porque as ações no bem geralmente têm uma causa raiz, né, para algum necessitado precisar. E ao estudar a situação alheia, muitas vezes a gente se sente muito melhor, mesmo que a nossa situação seja grave, porque a gente vê que tem pessoas em situação muito pior que a nossa, e com isso a gente cria motivos de gratidão. E isso já tem um efeito muito positivo no nosso bem-estar, no nosso estado mental, emocional e também físico, porque sabemos que a nossa emanação também se reflete no nosso corpo. Bom, e o André ainda fala, nossa, mas você é muito feliz, né? Desencarnou há poucos dias, já está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem, né? O André Luiz sofreu 8 anos no umbral. E a gente acompanhou no começo do livro esse tormento, né? Essa angústia que ele tinha internamente. Bom, só que a menina, né, falou, do noivo que tá desesperado, né, que ficou triste com a situação. E a dona Laura, jogando baldinho de água fria na menina, mas vai ser muito importante essa informação, falou assim: mas tem certeza? Você acredita mesmo nessa impressão? Porque durante todo o curso da tua enfermidade, eu observei o seu ex-noivo e claro que ele se comovia, né, vendo o corpo reduzido. Só que ele não está preparado, nas palavras da dona Laura, não está preparado para compreender um sentimento puro. Ou seja, em breve ele já vai encontrar outra pessoa para continuar a jornada terrena. E a menina, meio assim, não é possível. E a dona Laura falou, não sejas teimosa e nem tentes me desmentir. Só que mesmo assim, dando a entender que queria alguma prova, a dona Laura comentou, você não lembra da sua amiga Maria da Luz, que te levava flores todos os domingos no hospital? Então, quando o médico confidenciou para o Arnaldo, que é o noivo da menina, que já não tinha recuperação, que ela realmente iria desencarnar, a dona Laura viu que o Arnaldo começou a envolver essa colega dela em emanações diferentes, ou seja, não ia demorar muito para que eles fossem um casal, né, e continuassem a existência. É lógico que a menina achou isso um horror e ela ainda falou assim: caramba, mas logo a Maria da Luz, que eu julgava ser uma amiga fiel. E a dona Laura fala: primeiro ponto, é preciso entender as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Ou seja, por ter perdido a noiva, ele, que era um jovem também, continuar toda a existência sozinho. Então, é uma coisa normal entender que a vida alheia precisa continuar.
Por que que isso irrita tanto a gente? Por causa do sentimento de posse que nós temos nos relacionamentos. E esses relacionamentos, quando a gente fala de ciúme, pode ser relacionamento conjugal, pode ser relacionamento de amizade, pode ser relacionamento filial, né? Você sentir posse, meu filho é meu, e ter um extremo desgosto com os relacionamentos que o filho passa a ter. Isso é fruto do nosso egoísmo. E isso ela vai alertar no final. Vou até ler a frase dela depois para a gente entender melhor. Mas é muito importante que a gente aprenda o que o Evangelho tem a nos ensinar. Precisamos transcender o nosso amor. Precisamos amar a quem quer que seja, como se fosse um irmão nosso, mesmo que seja um cônjuge, que nessa encarnação está conosco, e quando um dos dois partir, se necessário, se a pessoa precisar de uma nova companhia, não tem por que o nosso ciúme prender essa pessoa nessas teias. E isso é motivo de muitas obsessões, porque um ou outro não aceita essa continuidade da vida. De quem fica aqui, tanto de quem está do outro lado, que a vida continua, quanto de quem fica aqui. Então ela fala, o Arnaldo mais tarde, ele vai entender a beleza do teu idealismo, mas agora ele precisa vivenciar as experiências na Terra. E outra, não é melhor que ele esteja com uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que vai te permitir mais tarde continuar tendo acesso ao coração dele? Não é melhor que ele fique na Terra e crie os laços e se case com uma pessoa que tem a mesma sintonia que você? Com certeza, isso é a gente querer o bem do outro, isso é querer que o nosso irmão continue sendo feliz aqui na Terra. Muita gente pergunta assim, nossa, mas se a gente tem muitas encarnações e nem sempre a gente vem, né, com a mesma pessoa para ter um relacionamento conjugal, como é que fica do outro lado? A gente tem vários esposos, várias esposas, nós temos muitas almas afins, só que no mundo espiritual, o nosso relacionamento, ele é de um amor que transcende, ele é de um amor universal. Esse é o nosso objetivo, amar a todos como irmãos. Por isso a importância de, já aqui, começarmos a treinar o desapego. É muito importante que em todos os nossos relacionamentos, inclusive os relacionamentos conjugais, que nós passamos a olhar o nosso cônjuge como um irmão acima de cônjuge. Né? Então, a gente precisa transcender esse amor. É difícil, é um desafio para nós encarnados. A gente vê muita coisa triste acontecendo no planeta por causa desse sentimento de posse, mas nós aqui que estamos dispostos a aprender cada dia mais e a melhorar as nossas atitudes cada dia mais, podemos começar treinando dessa forma, transcendendo o nosso amor. Ela, após a menina continuar chorando, a dona Laura deixa um último alerta. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. E a vovó não está falando isso para te ferir, só para te acordar. Bom, no fim, ela comenta com o André que em breve a Teresa, que é filha dela, vai se desprender também dos laços e vai estar lá também recepcionada nessa casa. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e espero que vocês topem fazer esse exercício. Ressignificando os nossos relacionamentos aqui na Terra. Beijo a todos e uma ótima semana.